Boa noite. Então, nessa apresentação, eu vou fazer o desenvolvimento aqui da solução de alguns exercícios do livro da Cat Tenblatt, Introdução à Geometria Diferencial. Até vou citar ali algumas páginas do livro, né? Lembrando que a gente estudou nessas 2 primeiras semanas uma revisão sobre operações com vetores, né? Em especial, vimos que 2 vetores são ortogonais quando o produto escalar entre eles é igual a zero. Isso vale tanto para vetores do R2 quanto do R3, né? Mas nessa primeira parte a gente vai fazer um estudo de curvas no plano, então em algumas questões, em alguns problemas ligados a curvas no plano, nós vamos usar essa propriedade, né? E, ademais, vocês vão ver que é preciso utilizar algumas regras de derivação, desenvolvimento de algumas questões, né? Saber interpretar que um determinado resultado ou uma determinada forma expressa um produto escalar ou qualquer outra operação, né? Então, é preciso, né, relacionar, né, os conteúdos da álgebra linear, das operações com vetores, as propriedades das curvas, né, certas identidades trigonométricas, tudo isso faz parte, né, dos requisitos necessários para conseguir interpretar, fazer o desenvolvimento dos cálculos e concluir, né, corretamente, responder as questões, conseguir associar o gráfico das curvas a uma determinada equação. No texto da Cat, né, ela define que uma curva parametrizada de diferenciável quando as derivadas sucessivas de qualquer ordem existem, né? Então, uma função, por exemplo, seno, cosseno, exponencial, essas funções todas são funções infinitamente diferenciáveis, né? E isso é uma propriedade importante que deve ser verificada para as curvas do plano. E, por último, né, uma definição que é utilizada no texto é da chamada curva regular. O que é uma curva regular? É uma curva em que o vetor tangente nunca se anula. E para que isso seja verificado, em alguns casos a gente deve supor, né, que o vetor tangente se anula, e o que acontece é que, no caso do plano, isso leva a um sistema com 2 equações, e se esse sistema tiver a solução, é porque a curva não é regular. Por outro lado, se o sistema não tiver a solução, significa que o vetor nunca se anula, e aí a gente acaba concluindo, né, que a curva é uma curva regular. Isso é uma propriedade muito importante, né, que quando o vetor tangente nunca se anula, então ele sempre terá um comprimento, e nesses casos, né, como a gente conhece, quando um vetor é diferente do vetor nulo, ele pode ser normalizado, né? O que é um vetor normalizado? É um vetor cujo comprimento é 1, né? Então a gente vai ver que depois, usando um tipo especial de parametrização chamada de parametrização pelo comprimento de arco, né, o vetor tangente das curvas regulares pode ser sempre transformado em um vetor unitário. Então, eu vou iniciar aqui a apresentação. O primeiro exercício pede para resolver a seguinte questão: sejam A e B constantes não nulas, verifique que a aplicação alfa de t, A cosseno de t, B seno de t, com t pertencente aos reais, né, é uma curva parametrizada diferenciável, e pede para descrever o traço, né, desta curva. Então, essa questão é uma questão que aparece aqui na página do livro, que é a página 34. Então, nós temos que o x é igual a x de t é igual a vezes cosseno de t, e o y de t é b vezes seno de t. Eu deduzo aqui x de t e y de t, respectivamente. A vezes cosseno de t é a definição do x de t, e b vezes seno de t é a definição do y de t, e o t
é um número real. Simplificando a notação, a gente escreve que o x é a cosseno de t, o y é b vezes seno de t, dividindo o x pelo a, resulta igual a cosseno de t, dividindo o y pelo b, resulta igual a seno de t. Por quê? Porque a gente sabe da identidade trigonométrica fundamental. Então, x sobre a elevado ao quadrado mais y sobre b elevado ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, que é igual a 1. Né? Portanto, esta é a equação, x sobre a ao quadrado mais y sobre b ao quadrado igual a 1. O traço da curva é uma elipse. Se o a for maior que b, é uma elipse com eixo maior igual a 2a, eixo menor igual a 2b, e focos nos pontos F1, C,0 e F2, menos C,0, onde o 2C é a distância focal, né, que satisfaz A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Por exemplo, vamos imaginar que o x seja 5 vezes cosseno de t, o y seja 4 vezes seno de t. É apenas para fixar num exemplo particular. Se a gente derivar uma vez, vai ficar x' igual a menos 5 vezes seno de t, e y' igual a 4 vezes cosseno de t. Derivando mais uma vez, fica x duas linhas igual a menos 5 cosseno de t, y' igual a menos 4 seno de t, e assim por diante. Né? Então, essa curva é infinitamente diferenciável de acordo com a definição da página 28. Né? Então, vale para esse exemplo em particular, mas para qualquer outros valores de A e B. Né? Portanto, aquela curva dada realmente é uma curva que pode ser derivada infinitas vezes. Né? E isso a gente descreve como sendo uma curva infinitamente diferenciável ou de classe infinito. Esta curva, definida pelas equações A vezes cosseno de t e B vezes seno de t, respectivamente, é uma curva regular porque o alfa' de t, que é o que define o vetor tangente, é menos A vezes seno de t e B vezes cosseno de t. Então, se analisarmos as equações que definem o vetor tangente, vamos concluir que o alfa' é sempre diferente de zero para todo t pertencente aos reais. Por quê? Se igualarmos o vetor tangente, o alfa' a zero, né, vamos obter a parênteses, menos A vezes seno de t e B vezes cosseno de t igual ao vetor nulo do R2, né, 0 e 0. Mas veja, então, se eu igualar esta expressão a zero e esta expressão a zero simultaneamente, não vai haver solução, né? Porque quando o seno de t vale zero, né, que seria o equivalente a calcular os pontos que zeram a primeira coordenada aqui do vetor tangente, onde o seno de t vale zero, o cosseno de t é igual a mais ou menos 1. Né? E vice-versa. Onde o cosseno de t vale zero, o seno de t é igual a mais ou menos 1. Né? As raízes do seno de t e o cosseno de t, elas não são simultâneas. Né? Onde o seno de t vale zero, por exemplo, um ponto t igual a zero. O seno de zero é zero e o cosseno de zero é 1. No ponto π, né? O seno de π vale zero, mas o cosseno de π vale menos 1. E vice-versa. O cosseno, π sobre 2, por exemplo, é um ponto em que o cosseno é zero, mas o seno é 1. E no 3π sobre 2, o cosseno é zero e o seno é menos 1. Né? Então, não existem pontos em que essas duas funções se anulem simultaneamente, portanto, né, o vetor não vai se anular em nenhum ponto pertencente aos reais. Tá? Então, é uma curva regular de acordo com a definição da página 34. Então, eventualmente, né, para a gente ver o comportamento da curva, a gente pode selecionar alguns pontos aqui. Né? Então, por exemplo, se o t for zero, eu calculei o x e o y, correspondentes à substituição. Né? Aqui, o x é 5 cosseno de t, o y é igual a 5 seno de t. Vamos copiar para cá. 5 cosseno de t. O y é 4 seno de t. Então, se a gente substituir o t por zero, o x é igual a 5 e o y é igual a zero, né? Porque o cosseno de zero é 1, vezes 5 dá 5. Seno de zero é 0, vezes 4 dá 0. Então, eu tenho o ponto correspondente ao parâmetro t igual a zero, é o ponto 5,0. É um pontinho ali no eixo y, em que o x é 5 e o y é 0. Quando t é igual a π sobre 2, vai ficar cosseno de π sobre 2, que é 0, vezes 5 dá 0, o valor do x. E o seno de π sobre 2 é 1, vezes 4 dá 4, ou seja, o ponto 0,4 lá, que é um dos pontos sobre a curva, né? Que é um ponto que está lá em cima do eixo y. Quando t é igual a π
Cosseno de π é menos 1, vezes 5 dá menos 1, seno de π é 0, vezes 4 dá 0. Então, corresponde ao ponto menos 5,0. No t igual a 3π sobre 2, substituo aqui, dá cosseno de 3π sobre 2, que é 0, vezes 5 dá 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1, vezes 4 dá menos 4. Então, o ponto, né, o valor de t correspondente ao 3π sobre 2 corresponde ao ponto 0, menos 4. E por último, né, quando t é igual a 2π, completa a volta lá da elipse. Porque cosseno de 2π é 1, vezes 5 dá 1. E seno de 2π é 0, vezes 4 dá 0, dá o ponto 5,0. Então, aqui, né, estão destacados alguns pontos, assim como estão localizados os focos, identificada a propriedade que define a elipse. Né? Um ponto p de xy pertence à elipse x ao quadrado sobre 5 ao quadrado, mais y ao quadrado sobre 4 ao quadrado igual a 1, se a soma das distâncias de P aos focos F1 e F2 for igual a 2A, que vale 10. Né? Então, estão aqui alguns pontos da elipse, né? Estão localizados os focos F1 e F2, né? O C vale 3, então o foco 1 é 3, 0, e o foco 2 é menos 3, 0. É só isolar o C lá na identidade que envolve O, B e C da elipse. E essa é uma propriedade definidora da elipse, né? A soma das distâncias de um ponto qualquer aos focos é sempre igual a uma constante igual a 2A. Né? No caso, como A vale 5, 2 vezes A vale 10. Então, eu peguei aqui pontos, um ponto qualquer sobre a elipse, ponto E, né? A distância desse ponto até o foco 1 dá 3,69, e a distância do ponto E até o foco 2 dá 6,31. Se você somar esses dois valores, vai dar exatamente 10. Né? E aqui, então, nesse link, né, vocês podem visualizar esse gráfico, né, e a gente consegue visualizar também o movimento, né, do ponto ali sobre a elipse, vou mostrar que à medida que se desloca ali, aquela soma das distâncias é sempre a mesma. Esse é um recurso bem interessante, né, do GeoGebra, que eu recomendo, né, que seja usado. Né? Então, a gente escreve aqui a equação da elipse, né? Ele traça o gráfico. Né? Então, aqui, por exemplo, ó, eu localizei aquele ponto. Né? Então, se a gente tocar aqui, ó, vocês vão observar que esse ponto vai se modificar, as coordenadas, mas aqui as distâncias, embora se modifiquem, a soma das distâncias é sempre igual a 10, né? Como aparece aqui embaixo. Vocês veem que aqui dá sempre 10. Ó. 7,04 mais 2,96 dá 10. Diminuir a velocidade para ficar um deslocamento bem lento. Então, a gente observa a mudança das coordenadas, as distâncias separadamente se modificam, mas a soma é sempre a mesma. Então, é uma boa forma da gente visualizar a propriedade definidora da elipse. Qualquer ponto que pertence à elipse tem essa propriedade. Soma da distância do ponto até o foco 1, somar com a distância do foco 1. Soma da distância do ponto ao foco 1 com a distância do ponto ao foco 2 é sempre igual a 2A. Exercício 2, então, diz que para obter uma curva regular de R em R2, tal que o alfa de 0 é igual a 2, né? Aqui o alfa está escrito aqui, é o ponto 2 igual a 0, mas corrigido aqui. E o alfa minha de t é igual a t ao quadrado e na t. Então, a gente tem que o alfa minha de t é t ao quadrado e na t, alfa de 0 é o ponto 2, 0. Ora, isso significa que se eu tenho o vetor tangente, né, alfa', significa que o x' é t ao quadrado e o y' é o e na t. Tá? Porque, por definição, né, o vetor alfa', que é o vetor tangente à curva alfa, tem coordenadas x' de t e y' de t, porque é uma curva do plano. Né? Portanto, para obter o x de t e o y de t, a gente deve calcular a operação inversa da derivada, que é a integral indefinida. Então, o x de t
será igual à integral indefinida de t ao quadrado dt, e o y de t será igual à integral indefinida de e na t dt. São expressões cujas integrais são imediatas, né? Integral que define, então, o x de t é t ao cubo dividido por 3, mais uma constante de integração representada por c, e o y de t também. A integral de e na t é e na t mais d, onde c e d são as constantes de integração. Então, a condição inicial, alfa de 0 igual a 1.2 igual a 0, significa que o x de 0 vale 2 e o y de 0 vale 0. Que aqui eu tenho par x, y, calculado no ponto t igual a 0. Usando aqui a definição do x, fica 0 ao cubo dividido por 3 mais c igual a 2. Portanto, o c vale 2, e e na 0 mais d igual a 0, ou seja, 1 mais d igual a 0, ou seja, o d igual a menos 1. A conclusão é que o x de t é igual a t ao cubo dividido por 3 mais 2, e o y de t é e na t menos 1. Ou seja, o alfa de t, né, é a curva definida por essas equações. T ao cubo mais sobre 3 mais 2, e e na t menos 1, onde o t pertence aos reais. Esta curva é uma curva regular, né, porque a derivada que define o vetor tangente, a curva, é t ao quadrado e e na t. Se eu igualar a derivada, né, que define o vetor tangente, t ao quadrado e e na t, ao vetor nulo, que é o vetor 0, 0, nós vamos ter o seguinte sistema de equações. T ao quadrado igual a 0 e e na t igual a 0, que não possui solução, né, porque a primeira equação implica t igual a 0, mas a segunda equação não existe solução. Né? E na t é sempre diferente de 0, né, para qualquer outra de t. Né? Então, evidentemente, esse sistema não possui solução, portanto, o vetor tangente sempre será diferente do vetor nulo. Veja que para ser o vetor nulo tem que ser igual a 0, né, simultaneamente, isto é, para um mesmo valor de t. Como não existe nenhum valor de t que anule e na t, não tem como anular as duas coordenadas simultaneamente. Muito bem. O terceiro exercício é para determinar o ponto de intersecção do eixo OX com a reta tangente à curva alfa, t e t ao quadrado, né, no ponto t igual a 1. Esse é o exercício da página 35. Então, nós temos que o alfa de t é dada pelas coordenadas t e t ao quadrado, né, e eu vou identificar, então, o ponto t0, que é o ponto de tangência, né, como sendo o ponto t0 igual a 1. O vetor tangente é o vetor alfa' obtido pela derivação aqui, né? Derivada de t é igual a 1 e a derivada de t ao quadrado igual a 2t. As regras usuais de cálculo de derivadas de funções de uma variável. A equação da reta tangente é dada por esta expressão aqui. Esta equação é dada lá na página 34 do nosso livro-texto. Então, nesta equação, o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular a posição no ponto t0, tem que calcular a derivada, que é o vetor tangente no ponto t0, né, e multiplicar pelo parâmetro que vai desempenhar o papel do t, lá nas equações das curvas anteriores. Né. Então, nós temos que o t0 é 1, ou seja, o alfa, posição calculada no ponto t0 é a posição sobre a curva calculada no ponto t igual a 1. Substituindo, eu tenho 1 no lugar do t, 1 ao quadrado fica o ponto 1, 1. Né? O vetor tangente é o vetor alfa' calculado no ponto t igual a 1. Né? De acordo ali com a equação, ó, é 1 e 2 vezes t. Então, 1 e 2 vezes t vai ficar 1, 2. Né? O alfa' será dado pelo vetor lá do plano de coordenadas 1, 2. Então, substituindo, aqui eu tenho alfa, que é o vetor 1, 1, mais R, que é o parâmetro, né, que vai assumir valores no conjunto dos números reais para descrever a reta tangente, né, mais R vezes o vetor 1, 2. Então, eu terei na primeira posição, né, do vetor que define a reta tangente, é 1 mais R, aqui na primeira coordenada, e na segunda coordenada, 1 mais 2R, conforme aqui a distributividade e a adição de vetores. Né? Então, eu tenho que as equações da reta tangente são
x de r igual a 1 mais r, e y de r igual a 1 mais 2r, né, onde o r pertence aos reais. Né? Para eu descobrir, né, o ponto de intersecção dessa reta com o eixo AX, né, eu devo igualar o y a zero. Né? Igualando o y de r a zero, eu obtenho 1 mais 2r igual a zero. Né? Portanto, subtraindo menos 1 dos dois lados dessa equação, concluo que o 2r é menos 1. Dividindo por 2 os dois lados da equação, concluo que o r é igual a menos 1 meio. Este é o valor do r que torna o y igual a zero. Substituindo na equação que define o x, terei x igual a x de menos 1 meio, 1 mais menos 1 meio, ou seja, o ponto é o ponto em que o x é 1 meio e o y é zero. Então, as coordenadas do ponto de intersecção da curva com o eixo AX são 1 meio e zero. As coordenadas do ponto de intersecção da reta tangente à curva no ponto T0 é 1, né? Com o eixo X são 1 meio e zero. Então, aqui eu demonstrei, né, graficamente, ó, eu fiz o gráfico da curva t e t ao quadrado. Na verdade, isso aqui é a parábola y igual a x ao quadrado, né? Só vocês observarem que o t é igual ao x, então o y, na verdade, é x ao quadrado. Né? Tracei aqui a reta tangente, né? Localizei dois pontos que pertencem à reta, substituindo o t por 0 e t por 1. Tá? Marquei os dois pontos lá no GeoGebra e tracei a reta, né? Que passa por esses dois pontos. Então, vocês vejam que ela é tangente aqui à curva, né? No ponto A, que é o ponto de coordenadas 1 e 1, né? Que é o valor correspondente ao t igual a 1. E neste ponto, a reta tangencia a curva e ela vai interceptar aqui o eixo horizontal, né, no ponto em que o x é 1 meio e o y é 0, conforme o cálculo ali foi demonstrado. Né? Se eu traçar essa reta tangente, o GeoGebra me apresenta a equação cartesiana, que é y igual a 2x menos 1. Basta isolar também aqui, né? Se vocês observarem aqui, esse r aqui, ó, ele pode ser substituído por x menos 1. Né? Basta isolar o r aqui, substituir x menos 1, vocês vão ver que o y vai ser exatamente dado por essa equação 2x menos 1. Então, são formas, né, diferentes de representação. A gente pode representar nessa forma cartesiana aqui, né? Se a gente se isolar, né? Ó, x igual a 1 mais r, isso aqui implica r igual a x menos 1. Né? Então, o y vamos só escrever y aqui, vai ficar 1 mais 2, que multiplica x menos 1, né? Substituindo r por x menos 1. Desenvolvendo aqui, vai ficar 1 mais 2x menos 2, que é exatamente 2x menos 1, que é a equação da reta tangente, né? Escrita aqui em coordenadas cartesianas. Então, as equações paramétricas, que são essas duas equações aqui, podem ser transformadas, né, em equações cartesianas. Basta fazer o uso da definição. Muito bem. Questão 4. Então, essa é uma questão interessante do ponto de vista, porque ela é exatamente
uma união entre o cálculo e a geometria. Digamos assim, é uma das questões que mostra a essência, né, da chamada geometria diferencial, porque a gente deduz uma propriedade da curva, que é uma propriedade geométrica, a partir de uma aplicação da derivada. Então, o enunciado diz o seguinte: seja alfa, né, de R2, uma curva regular. Então, uma curva do plano que tem vetor tangente sempre diferente de um vetor nulo, né? Prove que o módulo do vetor tangente é constante, se e somente se para cada t pertencente ao intervalo i, o vetor alfa, duas linhas, é ortogonal ao vetor alfa'. Então, lembrando que, para eu provar que dois vetores são ortogonais, eu tenho que demonstrar que o produto escalar entre eles é igual a zero, né? Então, vamos supor, né, que o módulo do vetor alfa' seja igual a k. Então, o vetor tangente tem módulo constante. Então, significa que a raiz quadrada, né, do x' de t ao quadrado mais o y' de t ao quadrado é igual a k, porque isso aqui é a definição, né? Essa forma é a definição do cálculo do módulo de um vetor. Pega as coordenadas, eleva ao quadrado, tira a raiz quadrada da soma, né? Elevando ao quadrado, né, a gente vai ter, elevando ao quadrado do lado esquerdo, vai ficar x' de t elevado ao quadrado, mais y' de t elevado ao quadrado. K ao quadrado é uma constante, que eu chamei de C, né? Então, eu tenho essa igualdade aqui, e eu pego e calculo a derivada desta igualdade dos dois lados, né? Derivo o lado esquerdo da igualdade e derivo o lado direito da igualdade. No lado esquerdo, né, a derivada da potência x' de t ao quadrado vai ficar 2 vezes x' de t vezes x duas linhas de t, aplicando a regra da cadeia nesse primeiro termo, x' de t ao quadrado. Aplicando a regra da cadeia neste segundo termo aqui, vai ficar 2 y' de t vezes y duas linhas de t. E a derivada constante é zero, né? Derivada de uma função constante igual a zero. Simplificando por 2, resulta x' de t vezes x duas linhas de t, mais y' de t vezes y duas linhas de t igual a zero, né? Este resultado aqui é exatamente o produto escalar do vetor x' e y' pelo vetor x duas linhas, y duas linhas de t. Ou seja, o produto escalar dos vetores alfa duas linhas e alfa' é igual a zero. Isso demonstra que o vetor alfa duas linhas é ortogonal a alfa'. Reciprocamente, se o alfa duas linhas é ortogonal a alfa', o produto escalar desses dois vetores, alfa duas linhas e alfa' é igual a zero, ou seja, x' de t, y' de t, produto escalar com x duas linhas de t, y duas linhas de t é igual a zero. Isso quer dizer que, fazendo aqui o produto escalar, né, x' vezes x duas linhas de t, mais y' de t vezes y duas linhas de t é igual a zero. Então, eu vou integrar essa igualdade em relação à variável t. Integrar do lado esquerdo, integrar do lado direito. Integral em relação à variável t. Integral de x' de t vezes x duas linhas de t dt. Mais a integral de y' de t vezes y duas linhas de t dt é igual à integral de zero mais uma constante de integração, né? Quando a gente calcula uma integral indefinida dos dois lados da equação, em geral surge uma constante de integração, né? Bom, usando a técnica da substituição, deixa eu passar aqui para... Eu chamo de U a variável x' de t, a diferencial de U é x duas linhas de t dt. Então, vocês vejam que eu tenho exatamente o U e o du aqui, né? Fazendo o cálculo, então, a integral de U du é U ao quadrado sobre 2, ou seja, essa primeira integral aqui é x' de t elevado ao quadrado dividido por 2. De modo análogo, né, a integral de y' de t vezes y duas linhas de t dt será, né, y' de t elevado ao quadrado sobre 2. Então, após a multiplicação por 2, para eliminar esse denominador aqui, teremos x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado igual a c, que é uma constante, né? Porque se eu multiplico por 2, uma constante continua sendo uma constante. Ou seja, né, isso aqui é exatamente a prova de que o vetor alfa' de t tem módulo igual a uma constante. Então, realmente, provamos que o vetor
alfa' tem módulo constante C e somente C, o vetor alfa' é ortogonal ao vetor alfa duas linhas. Então, isso já é uma forma de enxergar, né, aquela propriedade importante que eu comentei com vocês, né? E quando eu tiver uma curva em que o vetor alfa', que é o vetor tangente, tiver módulo constante, né, o vetor tangente e o vetor alfa duas linhas, que é o vetor normal, a curva, né, esses vetores serão ortogonais. Então, eu terei uma base ortogonal a partir desses dois vetores lá no estudo das curvas no R2. E, finalmente, né, um quinto exemplo aqui, que eu comento, né, com vocês, que a curva alfa de t igual a cosseno de t e seno de t, onde o t pertence aos reais, é uma curva parametrizada e diferenciável, né? Porque as funções que definem a curva são x igual a cosseno de t e y igual a seno de t, que são infinitamente diferenciáveis, né? Quando as equações paramétricas que definem o x e o y são essas funções elementares do cálculo, né? Seno, cosseno, polinômios, exponenciais, são infinitamente diferenciáveis, então a curva é dita uma curva parametrizada diferenciável. O termo parametrizada se refere ao fato do t ser chamado de um parâmetro nestas equações, né? E diferenciável é porque a gente pode derivar tantas vezes quantas quiser, né? Então, são curvas de classe C infinito. Essa curva também é uma curva regular, né? Vocês podem fazer de forma análoga aos exemplos anteriores, né? Basta supor que, uma vez calculado o vetor alfa', vocês vão igualar ao vetor nulo, vocês vão ver que as equações resultantes vão formar um sistema que não vai ter solução, né? Então, usando a identidade fundamental da trigonometria, nós obtemos x² mais y² igual a 1. Ou seja, nós temos uma circunferência de centro na origem, né, e raio igual a 1. Né? Então, esta é uma maneira, né, de descrever a circunferência com as chamadas equações paramétricas, que é x igual a r cosseno de t e y igual a r seno de t. Nesse caso, o r, que é o raio, é igual a 1. Certo? Então, aqui eu fiz um gráfico da curva e destaquei o vetor tangente à curva no ponto em que o t é igual a π sobre 4. Né? A gente vai retomar mais adiante esta informação. Né? Então, aqui a gente tem a curva, que é a circunferência de raio 1, né? Descrita ali pela equação cartesiana x² mais y² igual a 1. Né? Essa curva é descrita no sentido anti-horário, né? Como pode ser visto nesse link. Se vocês acessarem aqui o link do GeoGebra, vocês vão ver a animação ali da curva, digamos assim, né? Onde a gente enxerga a curva descrita no sentido, à medida que o t aumenta os seus valores, a curva vai sendo descrita, tá, no sentido anti-horário. Então, é considerado o sentido positivo, né? A orientação positiva ali sobre a curva. Né? Está aqui alguns pontos, eu vejo que eu marquei o ponto C ali, né? Se eu marcar aqui, vamos reduzir a velocidade um pouquinho. Você observa que à medida que o ponto C vai se deslocando, né, a gente tem essa sensação, então, de que a curva, os pontos estão se movimentando sobre a curva, vai descrevendo a curva no sentido anti-horário. E essa orientação é considerada a orientação positiva de uma curva, né, porque o interior da curva está do lado esquerdo do observador. Você observa, imagine se vocês estivessem caminhando ali, né, naquela fronteira da circunferência ali, né, vocês enxergariam, né, o interior da curva do lado esquerdo de vocês, né, vocês caminhando de frente, né, então, vocês caminhando de frente para cá, certo? Vocês enxergariam sempre o interior da curva do lado esquerdo de vocês. Essa é a chamada orientação positiva, né, dessa curva. Corresponde ao sentido anti-horário. Muito bem. Então, com isso, pessoal, eu concluo aqui esta apresentação, né? Tem alguns detalhes que vocês devem realizar, então a minha sugestão para que vocês façam um bom aproveitamento deste material é que vocês peguem um caderno, peguem um lápis, uma caneta, uma régua,
um compasso, né? E procurem fazer, né, os gráficos dessas curvas, e para fazer o gráfico das curvas, vocês podem fazer por escolha de alguns pontos, né? Basta escolher ali, como eu mostrei um exemplo da elipse, mas vocês podem escolher outros valores, né? Então, desenha lá um eixo X, desenha um eixo Y, introduz uma escala idêntica nos dois eixos, né, para dar uma proporção correta para os desenhos, ou vocês usem o recurso do GeoGebra, né? Recomendo que vocês tentem partir do zero, tentem escrever as equações, tentem verificar certas propriedades, né? Efetuar alguns cálculos, né? As etapas que foram omitidas e que eu fiz algumas sugestões, elas devem ser realizadas para que vocês tenham uma boa compreensão de todos os detalhes, né, que estão envolvidos aí nestas questões, né? Então, desejo aí que vocês tenham um bom aproveitamento, um bom entendimento e dúvidas, né, a gente pode esclarecer aí em um próximo encontro. Uma boa noite.